Abra a sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 4. Pela manhã eu acho que eu disse que era Gênesis 3 e 4, mas é 4 e 5, irmãos. A palavra de hoje, eu já quero agradecer também, meu filho está aqui, né, me abençoando. A palavra fala sobre gerações, fala sobre descendência, e eu agradeço a Deus, porque aqui nessa igreja Deus me permitiu casar, aqui nessa igreja Deus permitiu que nós tivéssemos, eu e minha esposa, 3 filhos, 2 dos quais já foram batizados. Gabriel, que está ali no teclado, foi batizado quando o batistério ainda era lá em cima. Aqueles que já estão há alguns anos aqui vão se lembrar. E era frio, irmão, não era quente igual hoje não. Era apertadinho e frio. E hoje já tive a graça do Senhor de batizar a Daniela aqui, e se Deus quiser, esse ano a Juju desce as águas. Então é maravilhoso poder ver os nossos filhos na casa do Senhor, servindo a Deus e vivendo aquilo que Ele planejou. Gênesis 4, 25 diz assim: novamente Adão teve relações com a sua mulher, e ela deu à luz outro filho, a quem chamou Sete, dizendo: Deus me concedeu um filho no lugar de Abel, visto que Caim o matou. Essa é uma história muito conhecida, certamente você já leu na sua Bíblia, até porque muitos começam a ler a Bíblia pelo livro de Gênesis, e chegam até o capítulo 4, vão mais um pouquinho, e acabam parando, né? Mas pelo menos aqui no capítulo 4 e no capítulo 5, muitos já leram, e é uma história que a maioria da igreja conhece. O capítulo 4 conta a história do nascimento de Caim, de Abel e de Sete. O texto diz assim, vai ao versículo 1 comigo, diz que Adão teve relações com a sua mulher, e ela engravidou e deu à luz Caim, e disse ela: com o auxílio do Senhor tive um filho homem, e voltou a dar à luz, e desta vez Abel, irmão dele. Abel se tornou pastor de ovelhas, e Caim se tornou agricultor. Passado algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. O Senhor aceitou com agrado Abel e sua oferta, mas não aceitou Caim e sua oferta. Por isso Caim se enfureceu, e o seu rosto se transtornou. E o Senhor disse a Caim: por que você está furioso? Por que se transtornou o seu rosto? Se você fizer o bem, não será aceito. Mas se você não o fizer, saiba que o pecado o ameaça à porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Disse, porém, Caim a seu irmão: vamos para o campo. Quando lá estavam, Caim atacou seu irmão Abel e o matou. Então o Senhor perguntou a Caim: onde está seu irmão Abel? Respondeu ele: não sei, eu sou o responsável por meu irmão. Disse o Senhor: o que foi que você fez? Escute, da terra o sangue do seu irmão está clamando. Agora amaldiçoado é você pela terra, que abriu a boca para receber da sua mão o sangue do seu irmão. Quando você cultivar a terra, esta não lhe dará mais da sua força. Você será um fugitivo errante pelo mundo. Disse Caim ao Senhor: meu castigo é maior do que posso suportar. Hoje me expulsas desta terra e terei que me esconder da tua face. Serei um fugitivo errante pelo mundo, e qualquer que me encontrar me matará. Mas o Senhor lhe respondeu: não será assim. Se alguém matar Caim, sofrerá 7 vezes a vingança. E o Senhor colocou em Caim um sinal, para que ninguém que viesse a encontrá-lo o matasse. Então Caim se afastou da presença do Senhor e foi viver na terra de Nod, a leste do Éden. Diga misericórdia. Quando nós lemos a história de Caim, encontramos alguns erros que Caim cometeu.
Tudo começa porque ele traz ao Senhor uma oferta. E o seu irmão Abel também traz uma oferta. O Senhor, a Bíblia diz, que aceita Abel e a sua oferta. E esse é um detalhe importante para nós. Antes de aceitar a oferta, o Senhor aceita o ofertante. Porque é necessário que todo aquele que oferta ao Senhor verdadeiramente seja dele, pois senão a sua oferta não é digna de aceitação. A Bíblia diz que o Senhor não aceitou Caim e a sua oferta. E nós podemos nos perguntar, por quê? Por que o Senhor aceitou Abel e a sua oferta, mas não aceitou Caim e a sua oferta? A própria Bíblia nos responde. E hoje pela manhã tivemos uma aula de exegese, que nos ensinou um pouco a importância de ler o texto com atenção, a fim de extrair dele as verdades que Deus quer nos ensinar. Se vocês observarem o texto com detalhe, notarão que a Bíblia diz algo importante acerca da oferta de Abel, que não consta na oferta de Caim. O texto diz que Abel ofertou ao Senhor das primícias do seu rebanho. O texto diz que Abel retirou para Deus a melhor parte. No versículo 4 diz que Abel trouxe também dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. E a primeira coisa que eu aprendo, irmãos, é que quando nós vivemos para Deus, e no contexto da nossa vida está a nossa oferta, não apenas de bens, mas de tudo aquilo que somos, porque o Senhor não quer apenas a nossa oferta, Ele quer o ofertante por completo. Você já entendeu isso? É preciso que entreguemos ao Senhor o melhor. O nosso Deus não aceita o segundo lugar, o nosso Deus não aceita a sobra. O nosso Deus só aceita a primazia, a primícia, porque todo aquele que oferta ao Senhor da sua primícia, entregando a Ele o seu melhor, reconhece que Ele é Deus, que Ele é o Senhor, o soberano, o Criador dos céus e da terra. Se estamos vivos, é porque Ele nos deu vida. Se temos saúde, é porque Ele assim desejou. Se conseguimos trabalhar, é porque Ele nos dá força. Se as portas se abrem, é porque Deus abriu a porta para nós. Precisamos compreender isso. O primeiro erro de Caim, na verdade, foi não reconhecer a soberania de Deus, pois não entregou ao Senhor as primícias como oferta. O segundo erro de Caim está, na verdade, em não crer em Deus. Quando nos reportamos ao livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 4, o texto diz que pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Pela fé, ele foi reconhecido como justo, quando Deus aprovou as suas ofertas. Embora esteja morto, por meio da fé, ainda fala. Além de oferecer a Deus as primícias, a Bíblia me ensina que a oferta de Abel e o seu coração estavam cheios de fé. A Bíblia diz também que sem fé é impossível agradar a Deus, porque todo aquele que dele se aproxima precisa crer que ele existe e é galardoador dos que o buscam. O erro de Caim foi não crer em Deus de verdade, foi olhar para Deus como talvez mais um, olhar para Deus sem a devida noção de quem é Deus. Todo relacionamento com Deus precisa ser feito pela fé. Precisamos crer em Deus, precisamos crer que Ele é um Deus abençoador, precisamos crer que Ele está aqui em nosso meio, porque a Bíblia diz que onde estiverem 2 ou 3 reunidos no nome de Jesus, Ele está presente.
precisamos crer na sua salvação, precisamos crer na sua bondade, na sua misericórdia, precisamos reconhecer que o Senhor Jesus veio a este mundo em carne, se fez homem, morreu naquela cruz para que eu e você fôssemos salvos, libertos, livres do poder do pecado e pudéssemos herdar a vida eterna com Ele. Isso é uma questão de fé. Oh, aleluia! Precisamos crer. Caim errou, não oferecendo a si mesmo e a sua oferta com fé. Outro erro de Caim, irmãos, foi não ouvir a voz de Deus. Quando nós lemos o texto, você provavelmente percebeu o quanto Deus se esforçou para que Caim não cometesse aquele homicídio. Olha para o texto, por favor. Depois que Deus não aceita a Caim a sua oferta, versículo de número 5. Mas não aceitou Caim a sua oferta, por isso Caim se enfureceu e o seu rosto se transtornou. Deus contempla isso. Deus contempla o enfurecimento, a raiva, a ira de Caim, porque ele não foi aceito. Mas Deus age com bondade, Deus age com misericórdia. Versículo 6, o Senhor disse a Caim: por que você está furioso? Por que se transtornou o seu rosto? Deus questiona Caim. Deus vai até Caim em meio à sua fúria, em meio à sua raiva, e pergunta para ele. Deus estabelece uma conexão com Caim, e Deus diz para ele bem claramente: se você fizer o bem, não será aceito, mas se você não o fizer, saiba que o pecado o ameaça à porta, ele deseja conquistá-lo e você deve dominá-lo. Irmãos, o que Deus estava fazendo com Caim aqui nesse versículo? Deus estava alertando Caim, Deus estava tentando fazer Caim entender que era necessário que ele fizesse o que era certo, e se ele fizesse o que era certo, certamente Deus o aceitaria. Deus estava dizendo para ele, aqui nesse versículo, se você nunca marcou, marque. O versículo de número 7 é uma chave teológica. Ele define claramente a relação do homem com o pecado. O texto diz que Deus alerta Caim acerca do pecado está à sua porta. A versão corrigida diz: o pecado jaz à porta, e para ti será o seu desejo, e sobre ele dominarás. O que esse texto nos ensina, irmãos? Há uma tendência dentro do homem para o pecado. Há uma inclinação dentro do homem para o pecado. Quando o texto diz que o pecado está à porta, o texto é claro, o pecado está rodeando. Deus está falando para Caim: cuidado, o mal está te rodeando, o inimigo quer te fazer cometer um crime, domine isso, não permita que o mal prevaleça na sua vida, Caim. É o que Deus está falando, e conosco não é diferente, igreja. O Espírito Santo de Deus que habita em nós é aquele quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo, para que não venhamos a ceder às tentações, às coisas erradas que o inimigo tenta nos fazer, mas permaneçamos firmes na vontade de Deus, e assim sejamos vitoriosos em Cristo Jesus. Aleluia! Essa palavra também é um alerta para nós. Não podemos ceder às tentações. Mas infelizmente Caim também cometeu o erro
de não ouvir a voz de Deus. Porque Deus foi até ele. Deus falou com ele. Se você observar o próximo versículo do texto, o versículo 8, já é Caim chamando seu irmão para a morte. Deus foi até Caim, alertou a ele, disse: Caim, o inimigo te rodeia, o inimigo está querendo acabar com a sua vida, com a sua geração, o inimigo está querendo acabar com o plano que eu tenho na sua vida. Cuidado, Caim, resista a isso. Mas Caim não ouviu a voz de Deus. Caim não deu atenção à voz de Deus. O versículo 8 diz: disse, porém, Caim a seu irmão Abel: vamos para o campo. Quando estavam lá, Caim atacou seu irmão Abel e o matou. É triste o que eu vou falar, irmãos, mas existem pessoas que Deus fala, e ela não ouve. Deus alerta, e ela não dá atenção. E não tem jeito. A nossa vida, ela é feita de decisões. A vontade de Deus é abençoar. A vontade de Deus é que sejamos felizes, que tenhamos paz, que vivamos bem. Deus mandou Jesus para isso. Deus mandou Jesus a esse mundo para levar sobre Ele mesmo as nossas dores, para que fôssemos sarados das malignidades deste mundo e que nós pudéssemos herdar a salvação eterna, para que fôssemos felizes na terra e felizes eternamente no céu. E a mensagem tem sido pregada, anunciada, a mensagem tem sido proclamada, mas muitas pessoas não dão a devida atenção. Deus vai a essas pessoas de diversas formas e fala com elas várias vezes, mas elas não dão atenção. E quando isso acontece, a Bíblia é clara: Deus não se deixa escarnecer. Aquilo que o homem plantar, ele também ceifará. E Caim plantou. E o que ele colheu? Quem planta a morte só pode colher maldição, só pode colher desgraça. O texto diz que Caim recebe uma punição severa, versículo 9, olhe por favor. Versículo número 10, a maldição. Da terra o sangue do seu irmão está clamando. Agora amaldiçoado é você pela terra que abriu a boca para receber da sua mão o sangue do seu irmão. Quando você cultivar a terra, esta não lhe dará mais da sua força. Você será um fugitivo errante pelo mundo. Mas antes da punição, se você perceber o texto, Deus ainda deu uma chance de Caim se arrepender. No versículo de número 9, o Senhor pergunta para Caim: onde está o seu irmão Abel? Deus sabia, irmão? Claro que sabia. Por que então ele pergunta para Caim? Abel já estava morto, ele já havia assassinado, o pecado já havia sido cometido, mas Deus ainda estava dando uma oportunidade de arrependimento para Caim. Porque Deus não se alegra na maldição, o nosso Deus é um Deus de bênção. Só que Caim responde de uma forma irônica. Caim não respeita Deus. Caim diz para Deus: não sei, eu sou o responsável pelo meu irmão. Na versão corrigida ele diz: sou eu guardador do meu irmão? Ele acabou de assassinar o próprio irmão. Ou seja, Caim perde a chance de se arrepender do seu erro. Era a oportunidade para Caim confessar o seu pecado. Deus estava abrindo a porta para ele e falar: Senhor,
eu matei meu irmão, me perdoa. Eu cometi um pecado terrível, me perdoa. Mas Caim ridiculariza o próprio Deus. Caim não se arrepende. E então vem sobre ele a palavra de maldição. Eu falei sobre 4 erros de Caim. Primeiro, não reconhecer a soberania de Deus na sua oferta. Segundo, não crer em Deus, não apresentar a sua oferta com fé. Terceiro, não ouvir a voz de Deus para que ele não pecasse. Quarto, não se arrepender do erro quando Deus lhe deu a oportunidade. E tudo isso, irmão, sabe por quê? Porque Caim tinha um coração perverso. Caim tinha um coração malvado. Caim tinha um coração de pedra. E o que eu acho tremendo na palavra do Senhor é que depois de tudo isso, Deus ainda libera uma palavra sobre a vida de Caim para lhe preservar a vida. Porque ele declara que diante daquela maldição, qualquer que o encontrasse iria matá-lo como vingança, e Deus coloca uma marca. Deus diz: não será assim. E colocou em Caim um sinal para que ninguém que viesse a encontrá-lo o matasse. Que Deus é esse, irmão? Que Deus maravilhoso é esse que nós servimos? Que Deus de misericórdia é esse que nós servimos? O Deus que tem poder e autoridade sobre o tempo, sobre a terra, sobre os homens, o Deus que tem poder para realizar qualquer coisa, é um Deus de amor, de bondade, de misericórdia, que não quer ver o fim da humanidade, mas sim a sua salvação eterna. Infelizmente, irmãos, a descendência de Caim seguiu o mesmo caminho dele. Quando você continua lendo o texto a partir do versículo 17, em algumas versões vem como título os descendentes de Caim. Diz que Caim teve relações com a sua mulher, e ela engravidou e deu à luz Enoque. Marque esse nome, Enoque. Depois Caim fundou uma cidade, a qual deu o nome do seu filho Enoque. A Enoque nasceu Irade, Irade gerou Meujael, Meujael a Metusael, e Metusael a Lameque. Se você contar, são 5 gerações. Versículo 19, Lameque tomou 2 mulheres. É a primeira menção à poligamia na Bíblia. Uma chamada Ada, outra Zilá. Ada deu à luz Jabal, que foi o pai daqueles que moram em tendas e criam rebanhos. E o irmão dele era Jubal, que foi o pai de todos que tocam harpa e flauta. Zilá também deu à luz um filho chamado Tubal-Caim, que fabricava todo tipo de ferramentas de bronze e de ferro. Tubal-Caim teve uma irmã chamada Naamá. Versículo 23, disse Lameque às suas mulheres: Ada e Zilá, ouçam-me, mulheres de Lameque, escutem minhas palavras. Eu matei um homem porque me feriu, e um menino, em outras versões, um mancebo, porque me machucou. Se Caim é vingado 7 vezes, Lameque o será 77. Diga misericórdia. Sabe o que eu aprendo com a história da geração de Caim, irmãos? Eu aprendo que o mal é insaciável. O pecado, ele nunca para. Quanto mais a pessoa pratica o pecado, mais ela quer praticar. É necessário cortar o pecado definitivamente da vida, porque senão ele vai alcançar as gerações, senão ele vai se multiplicar. Se você olhar a história de Lameque, Caim matou uma pessoa, Lameque matou 2. Matou um homem
e matou uma criança. Lameque é o primeiro bígamo da história da Bíblia. Se Deus quisesse que o homem tivesse 2 mulheres, ele teria feito 2 Evas. Mas o projeto de Deus sempre foi a monogamia. Então percebam como que o pecado não erradicado, ele se multiplica, ele se desenvolve e ele alcança as gerações. A Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. É necessário cortar definitivamente o pecado da vida. Não pode haver lugar para o pecado na nossa história. Precisamos ser santos como o nosso Deus é santo. Precisamos viver a sua palavra em santidade. Diga para o Senhor: Senhor, santifica a minha vida, santifica a minha família, santifica a minha geração. Diga: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Diga: minha família é santificada pelo meu Deus. Diga: não haverá lugar para o pecado na minha vida, na minha família, nem na minha geração. Aleluia. Oh, aleluia. Essa foi a história de Caim e a história da sua descendência. A história de uma tragédia. E por que a Bíblia narra essa história? E por que pregamos essa história? Para que não venhamos a cair nos mesmos erros. Para que a nossa vida, ela seja vivida de acordo com a vontade do Senhor. Mas o nosso Deus é tão bom, irmão, que Ele é o Deus que muda a história. A história da família de Adão e Eva estava seguindo um rumo terrível, uma vez que Caim mata seu irmão Abel e a sua descendência está desse jeito. Mas a história não acaba aí. Versículo de número 25. É a história da graça, é a história da misericórdia. Novamente Adão teve relações com a sua mulher, e ela lhe deu à luz outro filho, a quem chamou Sete, dizendo: Deus me concedeu um filho no lugar de Abel, visto que Caim o matou. Também a Sete nasceu um filho, a quem deu o nome de Enos. E nessa época se começou a invocar o nome do Senhor. Oh, igreja, se alegra nessa noite pela misericórdia do Deus a quem nós servimos, o Deus que restitui e o Deus que restaura, porque Deus restituiu a Eva, uma mãe de coração enlutado, um novo filho, e restaurou a história que Ele havia planejado para aquela família. Eu quero que você se alegre na presença do Senhor. Oh, Senhor, seja exaltado pela tua graça, pela tua bondade, pela tua misericórdia, pela tua restituição e pela tua restauração dos planos que o Senhor mesmo estabeleceu para nós. Oh, aleluia. Eu não sei se alguém entrou aqui nessa noite se identificando com tudo isso que foi pregado até agora. Eu não sei a sua história de vida, eu não sei de onde você veio, onde você mora, não conheço a sua família, mas eu quero dizer para você, que se você tem vivido um tempo de derrota, hoje chegou o tempo da restauração. Se você tem vivido um tempo de miséria e de pecado, hoje chegou o tempo da restituição. Hoje começa um novo tempo na sua história. Hoje começa uma nova geração na sua vida. Eu e você não pertencemos à geração de Caim. Eu e você pertencemos à geração de Sete. Diga comigo: eu não pertenço à geração de Caim. Eu
pertenço à geração de Sete. Mais uma vez, eu não pertenço à geração de Caim, eu pertenço à geração de Sete. Oh, aleluia! E que geração foi essa, irmão? Que geração abençoada. Já começa, olha o capítulo 5. Já começa que o registro da descendência de Adão, em algumas Bíblias o título é a genealogia de Sete, em outras a descendência de Adão. E o versículo 1 diz: este é o livro das gerações de Adão, no dia em que Deus criou o homem, à semelhança de Deus o fez, macho e fêmea os criou, e os abençoou, e chamou o seu nome Adão, no dia em que foram criados. E Adão viveu 130 anos, e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e chamou o seu nome Sete. A geração de Caim acabou. Começa uma nova história no capítulo 5. Começa um novo tempo no capítulo 5. Isso acontece na vida de todo aquele que aceita Jesus como seu Salvador. Todo aquele que inicia uma nova vida com Jesus, a história dele é recontada. O mal é apagado, aniquilado, o pecado exterminado, e começa um tempo de vitória, de conquista, de santidade, um tempo de crescimento na presença do Senhor. Oh, aleluia! Já começa aí, irmão. Se você olhar, eu não vou ler o texto todo, eu vou dar um pulo, vou lá no versículo 21, só para te mostrar o poder de Deus sendo concretizado na descendência, na história de uma família que resolveu invocar o nome do Senhor. Versículo 21, me acompanha. Aos 65 anos, Enoque, você já viu esse nome antes? Tinha um Enoque lá na descendência de Caim. Gerou Matusalém. Depois que gerou Matusalém, Enoque andou com Deus 300 anos, e gerou filhos e filhas. Viveu ao todo 365 anos. Enoque andou com Deus e já não foi encontrado, pois Deus o havia arrebatado. Você não vai se alegrar não, irmão? Você não vai dizer um glória a Deus não? Você não vai dizer: Senhor, louvado seja o teu nome, pela tua palavra, pelo teu poder, pela tua história na minha vida. Eu quero profetizar sobre você a mesma coisa que aconteceu com Enoque. Você vai andar com Deus, não são 365 anos não, são 365 dias por ano. 365 dias por ano. Você vai andar com Deus todos os dias da sua vida, e vai chegar a hora que o Senhor vai te tomar e vai te arrebatar, e você estará para sempre com o Senhor. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Ai, canturias e alamai. Oh, Jesus! E coisa linda é essa? Enquanto o Enoque, descendente de Caim, se tornou uma cidade na terra, o Enoque, descendente de Sete, chegou mais rápido na cidade celestial. O nosso foco não está nesse mundo não, irmão. O nosso foco está na eternidade. O tempo aqui é ligeiro.
O tempo aqui passa rápido, os cabelos embranquecem, os cabelos caem, a vida passa, a gente envelhece, mas no céu nós viveremos eternamente com o Senhor. O tempo não passará mais, estaremos na eternidade com Ele. Essa é a nossa esperança. Oh, aleluia! Mas não para aí não, irmão. Versículo 25. Aos 187 anos, Matusalém gerou quem? Lameque. Outro Lameque. Não é mais aquele não. Olha a restauração de Deus completa. Depois que gerou Lameque, Matusalém viveu 782 anos. E gerou outros filhos e filhas. E viveu ao todo 969 anos e morreu. Esse é o registro de maior longevidade na Bíblia. Pergunta de campeonato, gincana. Qual o homem mais velho da Bíblia? Matusalém. Quantos anos ele viveu? 969 anos. Sabe o que eu aprendo aqui, irmão? Deus tem bênção para nós na eternidade, mas Deus tem bênção para nós aqui na terra também. Você vai viver e vai viver bem, enquanto Jesus não voltar, enquanto Ele não retornar para buscar a sua igreja, as bênçãos do Senhor estarão sobre a sua vida. Você vai viver longos anos com saúde, vai ver seus filhos, vai ver seus netos, vai ver bisnetos, dentro da vontade do Senhor, que é te abençoar, no nome de Jesus, aleluia. Deus tem bênção para nós aqui na terra também. E para a gente já caminhar para o final, eu estou te mostrando algumas bênçãos da geração de Sete, porque eu e você fazemos parte da geração de Sete, e você vai entender por que você é da geração de Sete. Aos 182 anos, versículo 28, Lameque gerou um filho, e deu-lhe o nome de Noé. Diga glória a Deus. E disse: Ele nos aliviará do nosso trabalho e do sofrimento das nossas mãos, causados pela terra que o Senhor amaldiçoou. Enquanto aquele Lameque, da geração de Caim, cometeu pecados maiores do que o próprio Caim, esse Lameque, da geração de Sem, dá à luz a Noé, que é um tipo de Cristo, aquele que estabeleceu o caminho para a salvação da humanidade. Aliviará as nossas mãos do trabalho, da terra que Deus amaldiçoou. Essa bênção está sobre nós, irmãos, porque nós fazemos parte dessa geração. Onde você colocar a sua mão vai ser abençoado. Onde você trabalhar, a bênção do Senhor estará contigo. Assim como foi com José, onde ele chegava, Deus abençoava. Deus abençoou na casa de Potifar, Deus abençoou no cárcere, Deus abençoou no palácio do faraó do Egito. Onde você colocar a sua mão, vai ser abençoado, porque eu e você não somos da geração de Caim, eu e você somos da geração de Sete, e as bênçãos de Deus que estão sobre essa geração também estão sobre nós. E a coisa mais linda da geração de Sete, esse eu quero que você vá. Lucas capítulo 3, versículo 38. Último versículo do capítulo 3 de Lucas. E o capítulo 3 de Lucas, ele registra, na minha opinião,
a mais bela de todas as genealogias de Jesus. Versículo de número 23 primeiro. E diz assim, Lucas 3, 23. E o mesmo Jesus começava a ser de quase 30 anos, sendo como se cuidava filho de José, e José de Eli, e Eli de Matate, e Matate de Levi, e Levi de Melque, e Melque de Janai, e Janai de José, e José de Matatias, e Matatias de Amós, e Amós de Naum, e Naum de Esli, e Esli de Nagai, e Nagai de Maate, e Maate de Matatias, e Matatias de Semei, e Semei de José, e José de Jodá, e Jodá de Joanã, e Joanã de Reza, e Reza de Zorobabel, e Zorobabel de Salatiel, e Salatiel de Neri, Neri de Melque, e Melque de Ade, e Ade de Cozã, e Cozã de Elmodã, e Elmodã de e de Josué, e Josué de Eliezer, e Eliezer de Jorim, e Jorim de Matate, Matate de Levi, e Levi de Simeão, e Simeão de Judá, e Judá de José, e José de Jonã, e Jonã de Eliaquim, e Eliaquim de Meleá, e Meleá de Mená, e Mená de Matatá, Matatá de Natã, e Natã de Davi, e Davi de Jessé, e Jessé de Obed, e Obed de Boaz, e Boaz de Salá, e Salá de Naasson, e Naasson de Aminadab, e Aminadab de Admim, e Admim de Arni, e Arni de Esrom, e Esrom de Pérez, e Pérez de Judá, e Judá de Jacó, e Jacó de Isaque, e Isaque de Abraão, e Abraão de Terá, e Tará, ou Terá de Naor, e Naor de Serugue, e Serugue de Ragaú, e Ragaú de Faleque, e Faleque de Éber, e Éber de Salá, e Salá de Cainã, e Cainã de Arfaxade, e Arfaxade de Sem, e Sem de Noé, e Noé de Lameque, e Lameque de Metusalém, e Metusalém de Enoque, e Enoque de Jared, e Jared de Malaleel, e Maleleel de Cainã, e Cainã de Enos, e Enos de Sete, e Sete de Adão, e Adão de Deus. Oh, a igreja, se alegra a igreja, louva o nome do Senhor, aplaude até a mão ficar vermelha, diga glória a Deus, diga aleluia, diga Senhor obrigado, porque eu sou da geração de Sete, a geração abençoada que o Senhor estabeleceu para a linhagem do teu Filho, nosso Salvador, Jesus Cristo. Oh, aleluia! Fiquemos de pé, igreja. Como é bom estar na presença do Senhor. Como é bom saber os planos que Deus tem para nós. Eu já declarei aqui, eu já profetizei sobre a sua vida. Não há maldição sobre você, porque você está em Cristo. E quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Todo aquele que está em Cristo vive um tempo de restituição. Porque quando uma pessoa está sem Cristo, ela está no mundo, e a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. E o maligno é cruel. A Bíblia diz que ele veio para roubar, matar e destruir. Mas a Bíblia também diz que Jesus veio para desfazer as obras do maligno. Portanto, todos nós que estamos em Cristo, não há nenhuma maldição sobre nós. Estamos debaixo da bênção do Senhor. Já somos abençoados em Cristo Jesus. Em todas as áreas da nossa vida, seja emocional, física, material, espiritual, a bênção de Deus está sobre nós.
não somos da geração de Caim, somos da geração de Sete. Você pode falar mais uma vez comigo? 1, 2, 3. Eu não sou da geração de Caim, eu sou da geração de Sete. Oh, aleluia.